Atenção você motociclista, deixou a moto estacionada em local irregular, a Codetran vai levar. Rimou! É isso, Juliana Ceni. Quantas motos já que foram levadas por estar em local inadequado até o momento? Boa tarde para você. Oi, Caleb, boa tarde para você também, para todos. Olha, só nas últimas 2 semanas dessa operação que está sendo feita pela Codetran, 60 motocicletas foram guinchadas, removidas para o pátio porque estavam estacionadas em locais em que é proibido, em que é para carro, por exemplo, e essas motos estavam em estacionamento irregular. O motociclista, nesse caso, além da infração da multa, ele também tem um problema, porque depois vai ter que retirar essa moto no pátio. A diária do pátio é R$ 37,00 mais 130 que ele tem que pagar do guincho. Então, uma orientação para os motociclistas, né? Além de já saber que não pode deixar nesses locais, agora também tem essa questão da fiscalização. E o que acontece, a gente percebe que em algumas áreas centrais isso vem acontecendo com bastante frequência. Eu estou, por exemplo, essa situação que a gente mostrou, que a gente tem as fotos, só para localizar o pessoal. Aconteceu na Avenida 7 de Setembro, aqui em Itajaí. Mas também tem situações parecidas que acontecem em outras regiões do centro, especialmente, como aqui na rua do shopping da cidade, né? A gente vê uma grande movimentação de motociclistas, tem uma área aqui para motos, a gente está mostrando agora que essa área, ela está lotada, mal tem espaço realmente para os motociclistas ficarem, então fica a orientação, está tendo essa fiscalização aqui em Itajaí, as motos estão sendo guinchadas pela Codetran e para retirar a moto o condutor precisa ir até a Codetran e solicitar a liberação das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Lembrando que os veículos só serão liberados se não houver débitos, né? Porque se tiver, daí vai ficar a moto apreendida, os débitos com o Detran. E daí elas só podem ser retiradas pelo proprietário ou alguém que tenha procuração do veículo removido. A gente também vai ter que mostrar que, infelizmente, essas vagas, muitas vezes, para moto, não acabam suportando a demanda. E daí os motociclistas, eles colocam a motocicleta em vagas para carro. Como, por exemplo, a gente está mostrando aqui, próximo do local onde nós estamos estacionados, é uma vaga de estacionamento rotativo, é para moto, tem a sinalização ali. Mas tem uma moto parada ali, a gente não vai identificar essa moto, mas é claro que o motociclista está cometendo uma infração de trânsito e pode ter a moto guinchada. Então, alerta para os motociclistas não cometer essa infração, porque não pode, claro, mas também porque está tendo essa fiscalização mais rígida. E o detalhe, aqui, por exemplo, onde tem a vaga do estacionamento rotativo, o que acontece? Uma moto, ela acaba muitas vezes tirando a vaga de 2 carros e daí tem outra questão, o motociclista, ele não paga estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo, a fiscalização é apenas para os carros. Então, também deixa aí a prefeitura de ter a cobrança do estacionamento rotativo dessa vaga quando uma moto está nesse local que não é o indicado. Mas também eu ouvi dos motociclistas aqui de Itajaí, a reclamação é que com esse aumento de vagas, né, do estacionamento rotativo, não está sendo privilegiada aí as áreas para as motos, principalmente nessa região perto do shopping. A gente percebe que tem poucas vagas, né? Tem essa aqui que está lotada, mas ainda é um número pequeno para a quantidade de motos circulando pela cidade. Essa é a reclamação dos motociclistas. Mas é claro, né, Caleb, se tem vaga disponível para moto, tem vaga disponível para carro, tem que seguir a regra, tem que seguir sim a lei de trânsito para que tudo transcorra de forma organizada. Afinal, quem, por exemplo, está numa vaga de estacionamento rotativo, está pagando para estar nela, né? Então, também não é justo a maneira como está acontecendo essa situação por aqui. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juliana. A frota de veículos é crescente na cidade de Itajaí. Já são mais de 200 mil veículos entre carros, motos e outros também. E a gente sabe muito bem. Código de Trânsito Brasileiro, não há proibição de estacionar a moto em locais de carros, mas há uma regulamentação municipal em Itajaí que proíbe e desta maneira a Codetran, ela tem embasamento para poder realizar esse recolhimento. Então fique ligado, evite e nós vamos fazer um levantamento também de quantas vagas, eu vou fazer um levantamento pessoal, quantas motos existem em Itajaí, segundo o último registro do IBGE e até do Detran de Santa Catarina, e quantas vagas disponíveis para que as pessoas possam utilizar
lugar, seja na região central, né, na Stefano José Vanoli, que também é a principal rua do comércio lá no São Vicente e outras localidades. A gente sabe, com o preço da gasolina hoje, 6 e quanto? 6,9, eu vi, o mais barato, né, o litro. A tendência é o quê? Deixar o carro em casa e começar a usar transportes mais acessíveis. E a motocicleta é um deles. Agora veja esse caso, um bebê de apenas 9 meses. Caiu da janela do segundo andar hoje de manhã, aconteceu na cidade de Bombinhas, Chara Alencar. Que situação é essa? Quando você me contou, eu falei, mas como, Chara, que isso foi acontecer? Boa tarde. Pois é, Caleb, boa tarde para você e também a você que acompanha o Balanço Geral. É aquela máxima, né? Com criança, um descuido é muita coisa. Questão de segundos pode acontecer algo grave. Olha só, esse bebê de apenas 9 meses caiu de uma altura aproximada de 3 metros. Isso aconteceu em Bombinhas na manhã de hoje por volta das 8h20. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para o Hospital Joana Guzmão, em Florianópolis. E o que chama a atenção é a janela, que fica bem acima, a questão aí de uns 30 centímetros da cama onde essa criança estava. A mãe relatou à polícia que naquele momento ela estava na cama com a criança e as outras filhas mais velhas se arrumavam para irem à escola, quando ela levantou para pegar as coisas para trocar a criança. E a criança também teria se levantado ali, se escorado na janela que não estava travada. A janela, então, basculante. E nesse momento caiu ali do lado de fora, tem um telhado, mas a criança caiu no telhado e em seguida foi ao chão. Nessa altura aí de aproximadamente 3 metros. Um vizinho teria sido o primeiro a socorrer esse bebê e a caminho do Corpo de Bombeiros a criança se mexeu e abriu os olhos. De acordo com a equipe médica que fez os primeiros atendimentos a essa criança, a criança estava estável, mas foi entubada antes de ser levada ao hospital ali na capital. A nossa equipe fez o contato com o hospital para saber o estado de saúde desse bebê, mas ainda nós não tivemos essa resposta. Esperamos que esteja tudo bem e a gente vai acompanhar esse caso. E que perigo, serve então de, a gente ficar aí de olho, né? Quem tem criança em casa, quem tem parentes que tem criança em casa, sempre observar essas, ou cadeira, ou mesa, cama próximo à janela, é um perigo. Volto contigo no estúdio, Caleb. Obrigado, Chara Alencar. Eu tenho uma queimadura no braço aqui. Quando eu era criança, minha mãe passando roupa, Charinha. E aí, ela deu um descuido, eu puxei o ferro de passar roupa quente e pegou em mim. É questão de segundos, né? É tudo muito rápido. Obrigado, Chara. Só que eu já era maiorzinho. As crianças de hoje, no comparativo com as crianças do passado, são muito mais espertas. Com 9 meses, eu não tinha nem aberto os olhos ainda, gente. Né? As crianças já mexem lá, já estão lá no celular. É algo impressionante. Mas a recomendação, qual é também? Tela de proteção. Importantíssimo ter no apartamento, nas casas, porque uma criança que tem o corpinho ainda em formação, né? Qualquer queda pode gerar sim um dano de saúde. Fica o alerta para você. Um homem invadiu um mercado, tentou esfaquear um funcionário. O Arthur Bezerra está chegando com essa informação aqui. Arthur, existe uma motivação para isso? Porque gratuitamente, o Arthur está sem o meu retorno, daqui a pouco ele está chegando com essa informação, eu vi as imagens. É algo impressionante. O funcionário está ali no caixa do supermercado, um negócio que me deixou muito assustado. O cara entra com uma faca e tenta acertá-lo. Por sorte, olha essa imagem aí, ó. Alguém avisou o rapaz que ele poderia ter sido vítima de homicídio. Veja, a imagem ela está em câmera lenta para você perceber o que aconteceu. Daqui a pouco o Arthur Bezerra vai trazer esta informação. Olha a situação. Arthur, me diz uma coisa, foi identificado esse homem, havia uma motivação, né, por mais grotesca que ela seja, ou foi uma situação gratuita que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Caleb, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, esse ataque aconteceu ontem por volta das 11h30 da manhã. O homem entrou em um supermercado que fica na Avenida Nereu Ramos, próxima à região do bairro Morretes, a região do Castelo Branco, e tentou esfaquear o operador de caixa, um homem de 46 anos, na região do pescoço. Por sorte, então, um cliente viu a cena e gritou, o que fez com que o homem, o funcionário do estabelecimento, se afastasse, desviasse do ataque. De acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha passado pelo estabelecimento, pelo supermercado, um pouco antes
e causado um desentendimento no local. Então ele voltou minutos depois já com a faca em mãos. Mas, Caleb, essa não foi a única vítima. Minutos antes, por volta das 10h30 da manhã, um senhor de 64 anos, que estava caminhando na orla da praia de Itapema, na meia-praia, foi atingido pelo mesmo homem, pelo suspeito, com socos na região do braço e do abdômen. Então, a vítima viu que o homem estava com uma faca e saiu correndo. O suspeito fugiu a pé e acabou sendo preso pela guarda municipal. Logo em seguida, então, ele foi encaminhado à delegacia de polícia e foi preso por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal. Agora, então, ele aguarda a audiência de custódia. Respondendo à pergunta, Caleb, essas duas vítimas não têm nenhuma ligação entre si. Então, de acordo com a polícia, as vítimas foram escolhidas sem nenhum critério. Foram ataques aleatórios. Eu volto com você no estúdio. E ainda pensa-se, né, Arthur? Obrigado, sobre a questão da prisão daqueles que têm algum tipo de transtorno, né, e que pode, através desta situação de saúde, né, levar à morte outras pessoas e que eles não podem permanecer sob tratamento e também orientação de profissionais estando reclusos. Você acredita? Tenha, né? Essa normativa, estão debatendo esta situação. Isso me preocupa demais. Quem poderia falar muito bem disso é o meu amigo, doutor Luiz Eduardo Cleto Rigueto. E aí, desta maneira, advogado criminalista e todos os demais que também trabalham na área, que tem muita consideração. Do nada ele entra no mercado, tenta assassinar duas pessoas. Agora, dependendo como for a análise do caso dele, daqui a pouquinho ele está nas ruas de volta e pode fazer você de vítima em Itapema, além daquele bobalhão que saiu caracterizado de morte, né? E que ninguém ainda fez a identificação dele. Você está vendo como nós estamos aí numa situação de total insegurança? Quando ou quanto você menos imagina, algo pode acontecer. Que coisa!